Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando agora em refletir a palavra de Deus. E eu vou pedindo desculpas a vocês pelas minhas leituras, que não estão ficando boas, mas que a gente possa tentar melhorar cada vez mais e que a gente possa trazer, para dentro de nós um amor que vai refletindo, o nosso cotidiano. E que é verdadeiramente refletir como eu estou no amor, vivendo o amor, que o próprio Deus é amor e nos ensina a caminhar neste amor. E é essa reflexão que a gente vamos fazer, voltado para o ensinamento de Nossa Senhora, e a gente vai vivendo, uma harmonia com Deus, com a Virgem Maria e com o próximo. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, no nosso auxílio. Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. A página 1122. Fátima, 8 de maio de 1997. 25º aniversário do nascimento do movimento sacerdotal mariano. A mensagem de Fátima se cumpre. Acolho com alegria a homenagem do movimento sacerdotal mariano que me ofereceis neste dia que recorda a 25º aniversário do seu nascimento. Encontra-te aqui precisamente no mesmo lugar, diante da Capela das Aparições, onde eu revelei ao teu coração o grande desígnio de amor e de misericórdia do meu coração imaculado. Escolhi a ti, meu pequeno e pobre menino, para seres tu mesmo o instrumento deste meu desígnio. Assim, nestes anos, eu te conduzi por toda a parte do mundo e no meio de dificuldades e sofrimentos sem números. Visitaste várias vezes muitas nações dos 5 continentes. Agora, o meu desígnio está para se cumprir. Por meio do meu movimento sacerdotal mariano, chamei todos aos meus filhos a consagrar-se ao meu coração imaculado. É a mensagem de Fátima que se cumpre e está se realizando em toda a parte por meio da ação misericordiosa da vossa Mãe Celeste. Nesta mensagem, pedi a consagração ao meu coração imaculado como um meio seguro para obter a conversão do coração e da vida e reconduzir a humanidade pelo caminho do seu pleno retorno ao Senhor. Por meio do meu movimento sacerdotal mariano, esta consagração
por mim querida e pedida, já se realiza em todas as partes da terra. Assim pude formar o exército das minhas pequenas crianças, com o qual alcancei a minha maior vitória. É a mensagem de Fátima que se cumpre na difusão, agora a nível mundial, dos cenáculos que eu vos pedi, para vos recolherdes na oração feita comigo e por meio de mim. Com grande alegria, acolho hoje das tuas mãos, meu pequeno filho, a homenagem que me ofereceis destes cenáculos, que se multiplicaram por toda a parte, entre os sacerdotes e os fiéis, entre as crianças, os jovens e, sobretudo, nas famílias. Com este cenáculo, vos podeis obter a graça de conversão para muitos pobres pecadores, especialmente para os mais necessitados da divina misericórdia. Com estes cenáculos, vós ofereceis uma grande força de intercessão e de reparação à vossa Mãe Celeste, que interveio muitas vezes de maneira extraordinária por observar o tempo doloroso da grande prova purificadora. Com estes cenáculos, vós invocais o dom do segundo Pentecostes, que já se aproxima, porque o meu coração imaculado tornou-se um novo cenáculo espiritual, em que se cumprirá este divino prodígio para a Igreja e para toda a humanidade. É a mensagem de Fátima que se cumpre no vosso compromisso de amor, de oração e de unidade ao Papa. É a Igreja a Ele unida. Aqui, predisse e mostrei em visão às pequenas crianças a quem apareci os sofrimentos, as oposições e as provas sangrentas do Papa. Estas minhas profecias cumpriram-se sobretudo neste meu Papa João Paulo II, que é a obra-prima formada no meu coração imaculado. Com o vosso compromisso de amor e de oração, vós sois o seu conforto e a sua consolação ao movimento do seu maior sacrifício. Com a vossa docilidade e obediência, tornai-vos o seu auxílio mais eficaz, para que o meu magistério seja acolhido, escutando o segundo em toda a parte, escutando e seguido em toda a parte. Com a vossa unidade a Ele, vós sois confirmados, a fim de permanecerdes na verdadeira fé dos tempos preditos aqui por mim, nos quais muitos dos meus filhos estão perdendo a fé por causa dos erros que são ensinados e que se difundem cada vez mais. Eu fiz surgir aqui, desde há já 25 anos, o meu movimento sacerdotal mariano, para que a mensagem de Fátima, frequentemente contestada e rejeitada por muitos, tivesse nos vossos dias o seu pleno cumprimento. Este seu cumprimento é necessário para vós, meus filhos, ameaçados e feridos, para que possais alcançar a salvação. Este seu cumprimento é necessário para a Igreja, tão ferida e crucificada, para que possa sair de sua dolorosa e sangrenta prova.
toda bela, sem mancha nem ruga, a imitação de sua Mãe Celeste. Este seu cumprimento é necessário para toda a humanidade, para que possa voltar para os braços do seu Pai e conhecer os tempos novos de sua plena comunhão de amor e de vida com o seu Deus e Senhor. Agora, este meu desígnio está para se cumprir por meio do triunfo do meu coração imaculado no mundo. Abençoo-te, meu pequeno filho, com o Papa, os bispos, os sacerdotes, os fiéis do meu movimento espalhados por toda a parte do mundo. Abençoo-te com amor e alegria. Abençoo-te com o reconhecimento de uma mãe que foi por ti escutada, seguida, consolada e glorificada. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Leitura do livro do Catecismo da Igreja. Parágrafo 625. A permanência de Cristo no túmulo constitui o vínculo real entre o estado possível do Cristo antes da Páscoa e o seu atual estado glorioso de ressurreição. É a mesma pessoa do vivente, que pode dizer: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Deus não impediu a morte de separar a alma do corpo, segundo a ordem necessária à natureza, mas os reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser Ele mesmo, em sua pessoa, o ponto de encontro da morte e da vida, suscitando nele a decomposição da natureza produzida pela morte e tornando-se ele mesmo princípio de reunião para as partes separadas. O Evangelho de hoje está em Marcos. Eu agora aqui não peguei, mas faltou isso. Mas vamos lá. É o Evangelho de Marcos. Vocês podem colocar na liturgia diária de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontrou, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andavam por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora ela vem mostrando para nós que essas revelações dela, lá na cova da Iria, está realizando. E uma parte já se realizou. E a gente vem então procurando como isso aconteceu e que a gente não percebemos, pois achamos que tem algo tão obscuro, tão doloroso ainda pela igreja e que a gente espera sempre algo de ruim e algo de pior. E ela vai mostrando a clareza dos fatos de que já aconteceu boa parte. E aí a gente vai colocando que ao fazer 25 anos do movimento sacerdotal mariano, o Padre Gobi, ele fez uma homenagem a Nossa Senhora. E Nossa Senhora, ela se agradou com essa mensagem. E então ela mostra ali o caminho que foi percorrido em toda a trajetória feita naquela cova da Iria, onde ela apareceu para aquelas 3 crianças. Quando ela apareceu para aquelas 3 crianças, ela mostrou em visão o sofrimento da igreja. E essas crianças tiveram então essa visão e Lúcia colocou para a igreja, para o Papa, essa visão. E então essa visão, esse momento, essas aparições, ela foi rejeitada por muitos padres, por muitos bispos, e até os dias de hoje, muitas das vezes a gente rejeita a aparição em Fátima, na cova da Iria. E então o que aconteceu? Esse Padre Gobi, ele estava reunido com outros padres para ir até Roma, para então fazer uma objeção ao Papa, para estar contra ao Papa. Passando então, antes dele ir, ele passou lá em Fátima, nessa capela onde tem a Capela das Aparições, onde Nossa Senhora apareceu, e ele foi orar para Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora fala o coração dele. Então ele começa a fazer aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima, para que a gente pudesse rezar o Santo Terço, para que a gente pudesse fazer penitência, para que a gente possa orar pela conversão dos pecadores e para então a gente formar um grande exército para a conversão. Então a gente começa a fazer essas conversões. A gente começa então a fazer esses cenáculos, a multiplicar os cenáculos. Esses cenáculos vai sendo levado a ter jovens, a ter famílias. E aí a gente vai vendo a motivação dessa grande graça acontecendo. Aí então já está, muitas pessoas já estão conhecidas, já se levou ao seu conhecimento aos cenáculos. E o cenáculo vai levando as pessoas a refletir lá na cova da Iria o que Nossa Senhora pediu. É exatamente isso, é a gente permanecer em oração, é estar em busca de Cristo, estar em busca ainda de uma coisa maior, que é o segundo Pentecoste, a segunda vinda de Cristo. Que toda vez no Advento a gente celebra o nascimento de Jesus, a primeira vinda, e lembrando da segunda vinda e já buscando, recordando a preparação para essa segunda vinda. E é isso que Nossa Senhora realizou, predisse em Fátima. Mas uma outra coisa que ela colocou foi uma missão sangrenta do Papa.
uma perseguição e a crucificação. E ela coloca aqui como o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, ele iniciou o seu papado de uma forma ainda que existia muitas, assim, como se fala, muito fechamento da igreja. A igreja ainda era assim, fechada. Mas o Papa ele já passava por um momento que já haveria uma guerra na Polônia. Já havia momentos difíceis na Polônia. Já havia então ali o comunismo na Polônia, já havia o comunismo em vários outros países. Então o Papa ele começou a fazer essas orações. Ele começou a orar para que tudo isso seja derrubado, para que tudo isso fosse derrubado. Ele começou a orar pelas famílias. Ele começou então a levar o Santo Terço às famílias. E aí a gente vai vendo a grande batalha que ele teve para poder chegar essas pessoas à graça de Deus através do Santo Terço, para que essas pessoas adotassem o Santo Terço, adotassem Maria como mãe. Por isso que Maria ela vai chamando ele de predileto, porque ele fez isso. E quando ele consagrou o mundo a Nossa Senhora, caiu-se o muro de Berlim, caiu-se a União Soviética. Então foi caindo o comunismo. E a gente vê hoje, praticamente não existe mais. Pode-se existir, mas não como era. Então caiu-se. Então a gente vê que aconteceu e a gente não se dá conta que aconteceu. E se a gente for vendo, for buscando, a gente vai vendo coisa extraordinária que aconteceu dentro da igreja. As batalhas que o Papa então ali sofreu, as perseguições, foi quando ele então viveu um momento das igrejas anglicanas. E o que é essa igreja? São uma igreja que, vamos colocando assim, que abrange muitas outras fés de uma maneira diferente e que não há um Papa. São, colocamos aqui as protestantes, que a gente chama de evangélicas, e aí a gente vai vendo que são muitas, tem muitas, né? Tem também uma a língua não deu para falar, anglicana, desculpa gente, não é assim que pronuncia, mas vocês podem aí buscar. Ela é uma igreja chamada católica, mas não é assim de Roma. Então nessa igreja até mulheres é ordenada, pode se ordenar mulheres. Então houve assim um querer que essa igreja ela se unisse à igreja de Roma e que a igreja de Roma também pudesse ordenar mulheres. E não houve esse momento, né? Porque o Papa segue a igreja católica apostólica romana, ele não muda o que já nela existe, mas ele vai lembrando o que nela existe, para que a gente possa então vivenciar a igreja. Então ele começou a fazer uma união com a igreja ortodoxa e com todas as outras religiões, para que assim pudesse levar Cristo até as pessoas, para que as pessoas pudessem conhecer, né, esse caminhar da igreja, mostrar a essas pessoas o que Cristo realiza na vida de cada um, né? E ele sofreu bastante também com os ataques que estiveram de dentro da igreja, principalmente nos assédios a crianças. O escândalo que começou a surgir dentro da igreja. E ele teve um maior papado, né? Ele, vamos dizer assim, que o seu papado foi um dos maiores. Teve o de Pedro, teve mais de 2 papas depois o dele. Foi um papado assim grande
e que ele viveu e que ele aguentou todo esse peso, toda essa cruz até a sua morte. Quando voltou para o Papa emérito Bento XVI, ele não conseguiu e renunciou. Então por isso que Nossa Senhora vai falando desses momentos da igreja. E está até hoje. Então começou lá com o Papa com o Papa João Paulo II, e está caminhando essas perseguições, essa crucificação de lá de Fátima até Francisco, e a gente não sabe até quanto o Papa vai sendo crucificado por esses momentos de purificação da Santa Igreja. Então a gente precisa estar unido cada vez mais, unido em oração e unir a Santa Igreja para que ela possa ser fortalecida. E aí é onde é que encaixa esses movimento sacerdotal mariano que vai acontecendo exatamente para isso, entre os padres, entre os bispos, para se unindo ao Papa, para que a igreja fosse se unindo. Então, e muitos foi aderindo a esse movimento, muitos padres, muitos bispos começou a aderir, começou então a ser consagrado a Nossa Senhora, e a igreja foi fortalecida, está fortalecida pelo exército de Maria. Ninguém a derruba, ninguém vai derrubar, porque o seu coração imaculado triunfará, porque é a vitória de Cristo Jesus, é o triunfo do coração imaculado de Maria. Então a gente vamos nos preparando, fazendo esse momento com nós fiéis, também para que esse cenáculo ele vai alcançando jovens, ele vai alcançando crianças, ele vai alcançando famílias, para que a gente possa estar unido com Maria Santíssima em busca desse novo Pentecostes, desse novo tempo, aonde reinará a Cristo Jesus, a santidade. Seremos santificados, seremos afastados de todos os pecados e seremos conduzidos a ver Cristo Jesus descendo na sua glória. Esse novo Pentecostes, a nova vinda de Jesus. Então, precisamos orar para isso e nos preparar sempre em oração e mantendo firme nos caminhos de Jesus. Isso foi o que a igreja vem revelando também para nós, que o próprio Jesus, ele tem um poder extraordinário, né? Olha só, ele permaneceu morto, e da sua morte, antes da paixão, ele já vinha mostrando a sua ressurreição. Ele já vinha falando da sua ressurreição. Por isso ele pode falar abertamente que foi ele que experimentou a morte, ele morreu e agora está vivo para todos os séculos dos séculos. Ele então tem esse poder de que a morte separa o corpo e a alma, e ele se junta novamente. Aqueles que estão com ele será vivido com ele, e aqueles que não estiver com ele será separados. Por isso que a gente precisa unir cada vez mais as pessoas em Cristo, para que possamos estar reunidos com Cristo na hora dessa união, na hora dessa de formar essa união novamente. Então, se ele tem o poder de unir o nosso espírito com o nosso corpo novamente depois da morte, imagina o que ele possa fazer na união da nossa família. O que ele possa fazer para a conversão daqueles que a gente ora, daqueles que a gente pede. O que ele possa fazer com a nossa saúde. O que ele possa fazer com a nossa caminhada. O que ele possa fazer em uma família, num trabalho, né? Nenhuma pregação da palavra em nenhuma comunidade, nos jovens da comunidade, nas crianças da comunidade, em uma comunidade
carente de palavra de Deus, o que Ele possa fazer quando a gente pede, quando a gente ora e quando Ele vem e intercede. Ele pode fazer muito, por isso que a gente precisa permanecer firme com a igreja. No Evangelho, Jesus ele mostra o que a gente precisa fazer. Quando a gente está fraco, está acamado, sem poder caminhar, sem poder pregar, sem poder falar, precisa ir até a Ele. Ele nos coloca de pé, Ele não quer calado, Ele não nos quer caído. Ele nos levanta para que a gente possa servir. Assim aconteceu com a sogra de Pedro. Quando ela estava ali acamada, ela não podia servir. A sua saúde não permitia. Jesus veio e restaurou a sua saúde e ela então voltou a servir. É assim que Ele nos quer. E aí muitas multidões ali foram até Jesus para que fossem curados. Então é o momento das nossas orações de levar as pessoas até Jesus para que ela possa ser curada. Ela possa ser curada espiritualmente, fisicamente, porque é o próprio Jesus que vai fazer a sua graça acontecer, mas através de nós, das nossas orações, vai fazer do nosso serviço que a gente precisa servir a Deus. E muitas outras coisas. Está também o inimigo, está também o demônio, que vem atrapalhar. E a gente precisa expulsar todas as insídias que vêm atrapalhando no nosso caminho, na nossa família, através da nossa oração. Perseveramos na oração para que Deus traga também a luz e expulsa todas as insídias. Por isso que pedimos Nossa Senhora para enviar São Miguel, São Gabriel e São Rafael para proteger-nos das insídias, para nos proteger do medo de tudo. Então a gente vai precisar ter essa oração para que a gente possa juntar-se ao nosso Senhor e nosso Deus, para que tudo isso seja realizado para a glória e honra do Senhor Jesus através de oração. A gente precisa orar, a gente precisa nos fortalecer, pedir a Ele que nos levante, pedir a Ele que cure o espírito daqueles que estão desesperançados. Havia aquelas pessoas doentes que foram levadas até Jesus, que a gente possa também levar até Jesus, que a gente tem esse dom do Espírito Santo de levar essas pessoas até Jesus através das nossas orações. E o que aconteceu com Jesus de madrugada? Ele foi fazer esse elo com Deus, esse elo com o Pai através da oração. É através da oração que a gente faz esse vínculo. E quando os apóstolos o encontrou, querendo que ele voltasse, não, ele seguiu viagem. Porque outros lugares também precisavam, ele veio, foi para pregar o Evangelho a todas as criaturas. E aonde a gente precisa também. A gente também precisa fazer isso. E o Papa está pedindo para que a gente seja essa igreja sinodal, a igreja que caminha com. Nós não podemos fixar em um lugar, nós não podemos fixar a nossa mente. A gente precisa, em oração, caminhar e percorrer o mundo inteiro, pedindo paz, pedindo que nosso Senhor Jesus Cristo restaure saúde, restaure a fé em todos os lugares que a gente possa pensar e imaginar que as pessoas pedem oração. Estamos também que se vai vinculado hoje com meios de comunicação, a gente vai sabendo como está
as pessoas de outros países, de outros estados, e a gente começa também a orar por essas pessoas, a gente começa a orar por esse país, a gente começa a orar por esses estados, pelas comunidades. Então assim, a gente não para, a gente está em um caminhar espiritual, aonde nos leva o conhecimento de Deus, de todas as nações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Orações finais. Consagração ao coração imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados ao Pai, por Ele e com Ele seremos levados. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, seremos testemunha da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Que a graça de Deus, o poder da Trindade Santa, nos guia, nos ilumina, nos transforma em verdadeiros adoradores de nosso Senhor, de nosso Deus, e nos coloca em seguir Maria Santíssima, em ser o exército de Maria, para que Maria, em nós, conseguimos essa vitória, que triunfará o coração imaculado de Maria. Que a graça de Deus estabeleça em cada família, em cada criança, em cada idoso, em cada pessoa, no mundo inteiro. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.